Agora eu queria chamar outra estudante, a Luana, que vai também apresentar a produção relativa a essa proposta, né, de como a matemática pura em exercícios pode se relacionar com situações reais, né, de uso da matemática. Por favor, Luana. É esse mesmo, né? Tá bom. Fica à vontade, tem uma aguinha se você quiser. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luana e meu grupo foi composto pela Júlia e pela Olívia, e a gente vai trazer aqui o trabalho de metodologia no ensino da matemática, da sentença retirada pela mídia. Bom, pode passar, Cris. A frase selecionada pelo nosso grupo foi justamente: eleição pode estar matematicamente definida antes da contagem de 100% dos votos, diz TSE. Essa é uma notícia que foi retirada do Valor Econômico, da Globo, de uma frase do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui a gente vai propor para os estudantes o estudo do conceito matemático de probabilidade e inferência estatística, através das eleições eleitorais. Aqui nesse slide, a gente mostra um pouco sobre... a gente vai trabalhar aqui a questão da relevância das eleições eleitorais, um contexto de atualidade, e também do cotidiano desses estudantes que um dia serão eleitores. E traremos também a importância da sociedade e uma alfabetização matemática dos conceitos de inferências estatísticas, um contexto de interdisciplinaridade, porque a gente vai tratar da cidadania e de uma alfabetização eleitoral, e também, claro, da educação política, muito importante para trabalhar em sala de aula. Bom, matematicamente falando, o que a gente vai trazer aqui para os estudantes é o estudo da probabilidade, que seriam os cálculos das chances de um diferente resultado ocorrer. A gente vai trabalhar também com esses estudantes a matemática aplicada, justamente o uso de fórmulas e modelos para prever se o resultado atual pode ser revertido. Como dito na notícia, a eleição estar matematicamente definida significa que, mesmo se todos os próximos votos forem para um mesmo candidato, a eleição já estava definida antes desses votos. Então, o candidato já seria eleito. Vamos trazer também o raciocínio lógico, que é justamente deduzir que, mesmo com votos faltando, o cenário já está definido com base nos números. E a inferência estatística, fazer afirmações sobre uma população baseando-se apenas em uma pequena amostra. Então, é claro que a gente não consegue entrevistar toda a população. Então, como que a gente pode selecionar uma pequena amostra que represente a totalidade de eleitores? Agora, trazendo exercícios com referência matemática pura, a gente trouxe esse exercício de probabilidade, que é justamente a questão de, em um baralho contendo 52 cartas, qual a probabilidade de eu retirar um as. E aqui a gente usa como solução o número de casos que nos interessam, ou seja, 4 possibilidades, que seriam os 4 as dos 4 naipes diferentes do baralho, dividido pela totalidade dos casos possíveis. São 52 cartas. Ou seja, 4 sobre 52, a gente tem uma probabilidade de aproximadamente 7,7% de chance de ocorrer. O exercício número 2, também se tratando de probabilidade, sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Aqui,
a gente também quer que o nosso numerador sejam os números de casos que nos interessam. Aí aqui a gente colocou o conjunto de todas as possibilidades, dividido pelo número total de casos, que seriam os 20 algarismos propostos. Aqui a gente tem uma probabilidade de 50%, metade. Esses dois exercícios, eles se tratam da referência matemática pura. Nos ambientes de aprendizado do OLE, a gente se refere a ele como ambiente número 1. Nosso grupo também trouxe 2 outros exercícios que fazem referência à semi-realidade. Então, como que a gente proporia essa imaginação pedagógica, né, essa sequência didática? A gente começaria propondo esses exercícios teóricos e que trabalham a matemática pura e também uma semi-realidade. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de central de atendimento, em que a matemática é usada para fila de espera. E também no próximo exercício, a gente traz uma situação de saúde pública, também sobre probabilidade de inferência estatística. Nosso grupo escolheu esses exercícios por conta da questão cotidiana deles. Tanto em senhas de atendimento quanto em saúde pública, os alunos podem perceber que a matemática está muito envolvida no nosso cotidiano. Então, o que a gente propõe com esses exercícios é que a gente estude a técnica matemática, a gente consiga conceitualizar esses estudantes da probabilidade estatística, para depois a gente iniciar o nosso cenário investigativo. Consiga conceitualizar esses estudantes da probabilidade, a gente consiga... O que a gente propõe com esses exercícios é que a gente estude a técnica matemática, a gente consiga conceitualizar esses estudantes da probabilidade estatística, para depois a gente iniciar o nosso cenário investigativo. Aqui, com essa sequência didática, a gente propõe uma formação de cidadãos críticos, capazes de compreender e questionar as informações apresentadas pela mídia. Então, não somente receber essas notícias, como poder refletir sobre elas, indagar sobre as questões apresentadas e também questionar a validez delas. Também trouxemos questões de Enem, do Exame Nacional. Então, nosso grupo propõe aqui a familiarização desses alunos com as avaliações nacionais, tão importantes, né? Então, usar a matemática para um contexto de conteúdos e provas que serão propostos a eles no final do ensino médio. E, claro, pensar a matemática para além dos cálculos. Ela serve para analisar, interpretar e tomar decisões. Então, tanto na questão da saúde pública, quanto nas senhas de atendimento, utilizar a matemática não só como o uso de cálculo numérico, mas interpretar valores, interpretar tabelas, entender como a matemática está apresentada no nosso cotidiano e tomar decisões a partir dela. Aqui, a gente trouxe um cenário de investigação proposto aos estudantes, baseado no site AtiveStat. É um site criado pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME, e que faz referência à realidade, ou seja, o ambiente número 6 do olho escovosmose. Aqui a gente propõe um desenvolvimento de estratégia para esses estudantes criarem uma amostragem e, a partir dessa tabela, a gente propõe um cenário de cidade feliz. Então, perguntar a esses estudantes, olhando para essa tabela, qual a probabilidade do cidadão estar feliz? A gente traz isso por
emojis, né? E aqui o interessante é que esses estudantes eles discutam métodos para chegar no resultado. Não é do nosso interesse que eles contem todos os emojis, mas sim que eles desenvolvam métodos, diferentes métodos, para chegar numa amostragem, para chegar num resultado probabilístico. Aqui vale diversas possibilidades. Por exemplo, a gente pode circular uma certa região e, dessa região circulada, verificar quais emojis estão felizes ou não. Ou, por exemplo, uma outra possibilidade seria fechar os olhos e apontar para um emoji. Qual a probabilidade desse emoji estar feliz ou não? Então, essa atividade é proposta pelo AtiveStat e faz referência nosso grupo interpretou ela como uma semi-realidade, porque a gente está se tratando de uma cidade fictícia. Então, baseado nessa atividade, a gente propôs uma atividade referenciada à realidade, que seriam as eleições eleitorais. Então, para começo do nosso cenário investigativo, a gente proporia um diálogo investigativo, que a gente pretende criar reflexões entre esses estudantes. A professora Raquel Milani, em seu artigo, ela traz o diálogo como muitas possibilidades de transitoriedade, multiplicidade. E aqui a gente também pode ver o diálogo como uma possibilidade de incerteza, porque a gente vai trazer, pela imaginação pedagógica, essa proposta aos estudantes, mas não é certo que eles vão abraçá-la. Então, sempre há essa dúvida do quanto os estudantes vão se engajar. Mas nossa proposta é que eles se engajem, até por ser uma questão de muita relevância social, né, as eleições. Então, instigar a curiosidade desses estudantes através do diálogo. Então, aqui a gente proporia a nossa notícia, né, do valor econômico, e perguntar a esses estudantes o que aquilo significa, o que significa estar matematicamente definido, logo após já termos feito os exercícios referentes à matemática pura. Então, conceitualizando eles da inferência estatística e probabilidade. Depois, nós passaríamos um vídeo explicativo bem breve, bem curto, de 2 minutos, que tem o título Entenda como o Datafolha faz a pesquisa eleitoral. Esse vídeo, que está disponível no YouTube, é muito interessante porque ele mostra justamente essa questão de como o Datafolha escolhe a amostragem dos eleitores. Como eu disse anteriormente, não podemos entrevistar todos os eleitores para saber a opinião deles. Precisamos pegar uma amostra que represente essa totalidade. Então, no vídeo, nos traz essa amostragem, como, por exemplo, entrevistar jovens e idosos numa proporção a essa totalidade. Também no vídeo, o Datafolha explica a questão da margem de erro, que é outro conceito matemático muito importante, que sempre aparecem nas notícias. Então, qual a probabilidade daquele candidato ser favorável, né, à eleição, e qual é essa margem de erro entre essa possibilidade dele ser eleito ou não. Então, esse vídeo explica isso de uma forma muito didática, por isso que a gente propõe ele. Uma outra questão é que, no vídeo do Datafolha, ele apresenta que, na hora de entrevistar esses candidatos, se é apresentado um cartão circular com os nomes dos candidatos. Por que isso? Justamente para não ter uma preferência na hora de escolher um candidato. Num formato circular, ele retira essa possibilidade de inferir de que o candidato em primeira posição seja o escolhido, né? Ele é uma possibilidade do eleitor decidir o candidato sem ser
Coagido para escolher um dos candidatos, exatamente. Obrigada. Então, aqui a gente propôs essa tabela, muito parecida com a tabela dos emojis, com as letras A, de aprovação ao candidato, I, de insatisfação, e B, de branco, que seriam os eleitores indecisos. Aqui também, nosso grupo propôs um momento de alfabetização eleitoral, explicar para os estudantes qual a diferença entre votos brancos e nulos, que muitos não entendem essa diferença. Na nossa atividade proposta, é uma simulação, então a gente usou apenas a letra B para representar tanto os brancos quanto os nulos, que seriam todas as indecisões. Mas, na prática, na eleição, os votos brancos são aqueles que os eleitores apertam a tecla branco, enquanto os votos nulos são aqueles que os eleitores digitam um número que não corresponde a nenhum candidato. E, na prática, como isso é visto, né? Os votos brancos são direcionados aos eleitores que estão indecisos, enquanto os votos nulos podem representar uma rejeição ao sistema. Então, ou até mesmo um desconhecimento, porque eles podem ter colocado um número que não representa nenhum candidato, e isso demonstra o desconhecimento dele em relação àquela eleição. Bom, aqui é uma tabela proposta para a gente diferenciar esses ambientes de aprendizagem do OLE. O ambiente número 1, que a gente propôs os exercícios referentes à matemática pura, eles são de uma matemática mais tradicional em sala de aula. O papel do professor é como autoridade. Então, e também temos uma resposta única. Como vimos nos exercícios, a solução para os exercícios propostos é única. A gente tem uma única letra que representa a resposta correta. Então, a gente aqui, tecnicamente, está em uma zona de conforto, porque é o que a gente vem praticando em sala de aula desde muitos anos, muitos séculos. Tratar do conhecimento teórico matemático, que também é muito importante. A gente não quer tratar somente do cenário investigativo, mas também do cenário matemático puro. Então, como já dito em outros grupos, é preciso transitar entre esses ambientes, não desconsiderar nenhum, mas sim trabalhar em conjunto com eles para criar uma proposta de aprendizado mais completa. E o ambiente número 6, que é esse cenário investigativo que nós trouxemos com referência à realidade, possui uma proposta de resposta mais aberta. Então, diversas soluções, diversos métodos para se chegar às respostas. Aqui a gente está em uma zona mais de risco, uma atividade proposta que pode engajar os estudantes a criarem respostas múltiplas. Então, como eu disse, os exercícios são muito importantes para a compreensão do conteúdo matemático, até mesmo cumprir com o currículo, né, os objetivos de aprendizagem propostos. Então, é importante que esses alunos entendam a análise matemática, a tecnicidade da matemática e sejam instrumentalizados com aquelas ferramentas. Enquanto a atividade investigativa traz um contexto de sociedade, de política, traz um significado mais amplo do termo. Além do que ele permite que a nossa matemática envolvida seja de interpretação e que ela traga uma intervenção na realidade. Então, capacitar os alunos tanto na matemática pura dos exercícios quanto na atividade investigativa da intervenção na realidade.
Então, a importância aqui é que tanto a matemática pura quanto o cenário investigativo sejam integrados, de forma que os alunos transcendam o mero domínio matemático, mas eles também possam utilizá-lo em contextos sociais e políticos. Então, a matemática pura, como eu disse, vai aprimorar o cálculo desses estudantes. Ela é muito relevante, não podemos desconsiderá-la, mas trazer também esse diálogo investigativo e essa atividade investigativa para aguçar o pensamento crítico desses alunos, um engajamento ativo e também análise de dados, como trouxemos tabelas, gráficos, para criar uma argumentação embasada matematicamente, com a tecnicidade trazida e em contexto de realidade, em contexto sociopolítico. É isso, muito obrigada. Obrigada, Luana, e ao grupo. E agora a gente passa para a última apresentação.